Hey galera, estou aqui fazendo uma caminhada e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o meu curso Jornada do Mangaka BR, porque a gente está numa oportunidade aqui para você que tem vontade de fazer o mangá, que já tinha vontade de fazer o Jornada do Mangaka BR, mas de repente estava meio apertado ali, não conseguia, né, fazer a sua inscrição ainda e tal, porque a gente está na Black Friday, entrando aqui na Black Friday, e o Jornada do Mangaka BR vai entrar com uma mega promoção no final de semana da Black Friday. Então sexta, sábado e domingo eu estou preparando uma mega promoção aí que vai ajudar todo mundo que tem vontade de entrar ali no curso a conseguir fazer isso pagando muito menos. Então, ao longo desse vídeo aqui, para você que ainda não conhece o Jornada do Mangaka BR, eu vou tentar explicar um pouco como que funciona, como que é o curso. Vou mostrar o curso aqui por dentro também, para você ver exatamente as aulas e tal, tudo, para você conseguir fazer a sua escolha ali com muito mais certeza, muito mais precisão ali, que você vai gostar. Se você já me acompanha aqui, já acompanha o canal, já tem vontade de fazer o seu mangá, cara, eu sempre comento, quando eu falo sobre o Jornada do Mangaka BR, né, e o intuito de fazer esse curso para início de conversa, era fazer o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá, porque querendo ou não, a gente não tem faculdade de mangá, igual no Japão, a gente não tem cursos. Quando você vê falar assim, curso de mangá, o que é geralmente quando você fala curso de mangá? É ensinar a desenhar personagem, é esse tipo de coisa. Tipo, nos cursos de mangá nem cenário geralmente não vão te ensinar, mas eles estão sempre falando do desenho e sempre de desenho de personagem especificamente. Nunca é fazer mangá de verdade. Porque o mangá ele não é só um desenho de personagem de olho grande, né? O mangá ele é um estilo de história em quadrinho que foi criado no Japão. Então desenvolvido com várias técnicas deles, com várias formas de contar a história deles. Então o foco aqui é contar a história. E aí por isso que eu quis fazer um curso que ele abrange essas partes. Porque quando a gente começa, e os únicos cursos de mangá, como eu falei, são de desenho, você não sabe de fato fazer um mangá. Sabe desenhar um personagem estilo mangá, um personagem estilo anime e tal. Mas fazer um mangá vai muito além disso. Criar uma história, desenvolver personagem, montar a página, entender a angulação, narrativa visual. E mesmo depois que você entende tudo isso, existe um abismo entre você conseguir fazer o seu mangá e terminar ele e você publicar, por exemplo, né? Existem várias habilidades, várias coisas que você tem que saber ali e que ninguém te fala. Eu fiz esse canal aqui exatamente para tentar dar essas dicas, para tentar ir ajudando, mas o YouTube é um negócio complicado, porque cada vídeo que eu lanço aqui, ele tem que ter uma estrutura de introdução e desenvolvimento de um tema, e ele tem que ter um limite de tempo específico. Eu tenho que atender ao algoritmo do YouTube para ele entregar esse vídeo, para as pessoas ficarem retidas nele o máximo de tempo. Se eu entro em coisas muito técnicas, se eu entro em coisas muito específicas, eu não consigo fazer um título bom, uma thumb boa, que vai atrair a galera. Eu fujo um pouco do algoritmo aqui bastante no YouTube, e eu sou bem penalizado por isso. Só você vê aqui os números do canal, né? Então eu teria até, na verdade, que seguir mais. E aí, num curso eu consigo ir muito mais direto. Consigo, por exemplo, falar sobre um assunto e não ter que fazer toda uma introdução sobre ele, porque eu já falei essa introdução, já passei isso em outras aulas. Então, conforme você vai fazendo o curso na sequência, né, que ele foi desenvolvido, você tem, vamos dizer assim, o conhecimento completo. Eu posso fazer uma aula completa falando sobre um assunto específico, que não vai ter um problema, não vai ser um problema isso, já que você já fez as outras aulas anteriores, e aí quando chegar nessa você já tem todo o conhecimento que veio anterior, sem eu ter que passar ele para você de alguma forma. Esse tipo de coisa fez com que eu lançasse aqui um curso e montasse realmente uma estrutura com várias aulas em sequência, para que você conseguisse fazer o seu mangá ali do zero até realmente ter ele publicado. E aí a intenção foi essa, eu não quis fazer só mais um curso de desenho e tal, tanto que o que eu fiz exatamente foi o contrário, falar sobre as outras estruturas de fazer um mangá que vai muito além do desenho e que você não acha quase em lugar nenhum. Então o curso Jornada do Mangaka BR não é um curso de desenho, né? Ele foca ali nas outras etapas. Um curso de desenho eu pretendo fazer, porque me pedem muito para fazer um curso de desenho, e aí tenho vontade de fazer sim, um mais completão e tal, que vai envolver cenário, outras coisas, tudo que você precisa saber desenhar para fazer um mangá, mas isso um pouco mais para frente, né? Ainda tem que desenvolver. Inclusive, se tiver sugestões de aulas que você quer ter, você pode deixar aqui nos comentários, que com certeza eu vou dar uma conferida e vou anotar para poder trazer um curso legal para vocês. Mas, voltando aqui, se o Jornada do Mangaka BR não é um curso de desenho, Jason, então significa que, né, eu preciso saber desenhar já para poder fazer ele, né?
E aí é que tá, não precisa. E é um pouco difícil fazer as pessoas entenderem isso, mas fazer um mangá vai muito além de saber desenhar. Saber desenhar é você deixar o seu mangá bonito, mas a estrutura de um mangá, criar uma história, criar e desenvolver um bom personagem, até mesmo pensar no design de um personagem que seja interessante, você não precisa saber desenhar para isso, você vai precisar saber desenhar para poder fazer o personagem em si, né? Para poder ali representar ele, mas pensar nas estruturas dele, para fazer ele ter um visual marcante, para fazer o desenvolvimento dele, para planejar uma história, criar uma estrutura narrativa, entender como montar um arquivo para impressão, entender como fazer o arquivo certo ali, formato de página, tamanho de página, marcações da página, até posicionamento dos quadros para sua página ficar dinâmica e interessante das outras pessoas lerem. Nada disso você precisa, de fato, saber desenhar ali para fazer. Inclusive, se você for só o roteirista, é até interessante que você saiba essas coisas para você poder auxiliar o seu artista, porque a maior parte dos desenhistas também não vão saber fazer isso. E aí alguém vai ter que saber fazer, né? Ele vai saber fazer um desenho bonito. E é isso que eu digo, né? Saber desenhar, ele é sim fundamental para você ter um mangá pronto no final, né? Não tem como você ter um mangá se você não souber desenhar, mas tem como você fazer muitas coisas no mangá, mesmo sem saber desenhar. Eu diria que até você fazer um storyboard funcional ali, com um boneco palito você consegue. Se você souber todas as estruturas, souber a estrutura narrativa, todo esse tipo de coisa você consegue fazer e você ainda vai conseguir auxiliar muito mais um desenhista que vai trabalhar com você. Ou se um dia você for aprender a desenhar, essa parte já vai estar tirada do caminho. Então é um negócio que funciona, independente de você saber desenhar ou não. Novamente, seria maluquice da minha parte dizer que você não precisa saber desenhar para fazer um mangá. Né? Em algum momento, ou você precisa saber desenhar, você precisa fazer uma parceria com um desenhista, contratar um desenhista e tal, mas para fazer todas essas coisas ali, não é obrigatório saber desenhar, isso que eu quero dizer. Todas essas outras partes ali, você só precisa entender um pouco mais de design, um pouco de estrutura narrativa, de escrita criativa, esse tipo de coisa você consegue fazer sem precisar desenhar nada. E seguindo nessa ideia, né, continuando esse raciocínio de que era o curso de mangá que eu queria fazer quando eu comecei, eu fiz um curso de desenho quando eu tinha de 9 para 10 anos, né? Só que eu fiz a parte básica do curso que ensinava ali esboço, luz e sombra e tal, foi mais ou menos um ano ali, eu tinha 9 anos, então eu tenho que dizer que eu não consegui aproveitar muito da parte técnica mesmo do curso, né? Desenhar pra mim ainda era só uma diversão, ter que pegar numa régua tirava toda a graça de desenho. Do desenho para mim nessa época. Depois desse um ano você ia para uma parte de especialização, né? Onde você escolhia, você queria artes plásticas, pintura com aquarela, ou na parte de quadrinhos você escolhia entre cartoon, comics ou mangá. E na época eu escolhi o cartoon porque era o que eu conhecia. Eu aprendi a ler lendo quadrinhos e tal. Sempre quis fazer quadrinhos desde muito novo, desde muito pequeno. Eu lembro claramente de eu lendo ali Turma da Mônica e perguntando para minha mãe qual que era o som que a letra H tinha, porque exatamente eu tava ali nesse período de aprendizagem, né? De aprender a ler mesmo e tal. E os quadrinhos, eles fizeram bastante parte disso. Não tô chorando não, só tava coçando o olho que bateu, acho que um vento aqui, uma areia ou algo assim. Enfim, quando eu comecei a fazer mangá mesmo, porque eu fui pra parte de quadrinho do Cartoon, mas eu meio que só durei a primeira lição ali e meio que o dinheiro da minha família acabou, então não dava mais pra me manter ali no curso, né? E aí eu saí e fui meio que fazer os quadrinhos por conta própria. Fiquei no Cartoon ainda durante muito tempo, até realmente começar a ir mudando o meu estilo. Os primeiros mangás que eu fiz eu pintava, coloria, fazia ali meio que uma mistura, até entender realmente o que era o mangá. E mais pra frente eu realmente fui buscar algum curso que ensinasse a fazer mangá de verdade, no nível profissionalizante, digamos assim, né? Mais aprofundado. E na minha cidade, que é a cidade interior, é a cidade que eu moro até hoje, eu só achava novamente, como eu falei, esses cursos de desenho, né? Onde eu iria aprender basicamente o que eu já aprendia. Eu só achei escola nesse nível assim de mangá em São Paulo, na capital, então não ficava na minha cidade, não teria como eu fazer de qualquer modo. E a mensalidade na época, eu tô falando, cara, de papo de tipo assim, 16 anos atrás, sabe? A mensalidade custava R$400. Repare, não era R$400 de uma vez, era a mensalidade. Isso era antes de internet, antes de todas essas coisas assim, ou pelo menos, talvez já até existia internet, mas eu pelo menos não tinha acesso, né? Eu fui ter acesso à internet muito depois. Na época, cara, o salário mínimo deveria ser na faixa de uns R$500. Porque quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, o salário mínimo era
700 para 800, não, eu peguei essa faixa de mudança de 700 para 800. Então antes, cara, devia ser por volta de, sei lá, 500, 600 reais. Então 400 reais de mensalidade seria equivalente a você pegar uma escola de mangá hoje e ela te cobrar, sei lá, 1.100 de mensalidade, né? O salário mínimo hoje é o quê? 1.480, se eu não me engano, 1.500 nessa faixa. Então seria equivalente a ela cobrar uns 1.100, 1.200 reais seu na mensalidade. Então, cara, depois de todo esse tempo, tipo, eu tive que aprender a fazer mangá meio que olhando os mangás prontos, sabe? Eu cheguei a comprar uma revista de mangá que na época custou 40 reais e, cara, isso foi umas economias de meses, assim, pra eu conseguir comprar uma. O conjunto tinha 3, eu só consegui comprar uma. Eu peguei a última, que era a última que falava sobre realmente estrutura de página, esse tipo de coisa. E eu tenho ela guardada até hoje, cara. Assim, foi realmente um divisor de água para mim poder comprar essa revista e aprender isso um pouco mais a fundo. Ao longo da minha trajetória foi o único contato que eu tive com o aprendizado de fato de como fazer um mangá. Nessa revista tinha um DVD, não sei nem se vocês sabem o que é DVD, e lá ensinava realmente, mostrava ali o processo, né, de feitura de um mangá, a guarda de nanquim, que eu não fazia ideia do que era, eu comecei a usar depois de ver. Então, assim, foi ele que realmente, o único contato que eu tive mais direto com isso. O resto foi ler mangá, tentar fazer e aprender na tentativa e erro. E obviamente que quando você faz assim, por mais que você aprenda e ganhe bastante experiência, você leva muito mais tempo. Então, depois de tudo isso, o que eu quis fazer foi realmente trazer assim, pô, lá, aquele Jason que pesquisou e procurou, né, um curso de mangá para fazer e não tinha condições de pagar 400 reais por mês e ir em outra cidade todo dia, qual o curso que ele gostaria de fazer? Qual curso que seria o perfeito para ele conseguir fazer ali e aprender tudo sobre mangá? E foi isso que eu quis compilar no Jornada do Manga KBR. E você só paga uma vez e tem acesso ao curso completo e é vitalício. Então novas aulas que eu gravar, atualizações de aulas que eu fizer, você vai ter acesso a tudo isso com um valor único. E esse valor hoje mesmo não é 400 reais, né? Então ele é barato. O preço padrão dele é 297 reais, então ali na faixa de 300 reais. Então, mesmo pagando uma vez só e tendo acesso a todo o conteúdo para sempre, eu ainda consegui fazer esse curso sair mais barato do que a mensalidade daquela escola de 16 anos atrás. Então, cara, eu fico muito feliz de poder estar trazendo isso aqui para vocês depois de todo esse tempo, e eu pretendo continuar gravando aulas e continuar deixando esse curso cada vez mais completo possível, porque a ideia é realmente que você consiga ali fazer o seu mangá do zero até a publicação com ele. E com isso eu não estou prometendo que se você fizer a jornada do Manga KBR, seu primeiro quadrinho vai ser uma obra de arte que a JBC vai querer publicar, mas que você vai conseguir avançar muito mais rápido do que se você tivesse que depender só de você e desse, né, do conhecimento que você consegue extrair ali vendo mangás prontos, que foi o que eu fiz. E se eu precisei fazer 10 mangás para conseguir fazer algo ali bom, algo razoável, talvez você consiga fazer ali com 3 ou 4 mangás. E mesmo assim, já tem exemplos de alunos do curso que, né, por conta ali dos aprendizados do curso, né, com a ajuda do curso, conseguiu ter seu mangá publicado pelo Estúdio Armon, pela Ilustrador, e, né, até na Amazon e tal. Então eu tenho certeza que sim, o Jornada do Manga KBR consegue te ajudar a desenvolver o seu mangá, a trabalhar melhor, a entender vários conceitos, que são conceitos que às vezes a gente só vai perceber que não sabe eles depois de cometer já um erro, depois de bater muita cabeça, etc. Da mesma forma que foi comigo. E aí eu quero que você possa já ter acesso a esses conhecimentos sem precisar errar para depois ter que voltar atrás e aprender. Você já faz do jeito certo logo de cara e pode avançar muito mais rápido. E eu já estou chegando aqui em casa e eu vou mostrar para vocês qual que é o conteúdo do curso mesmo por dentro, ali como que é a área do curso e tal, como que são as aulas, para você dar uma conferida e poder aproveitar essa Black Friday. Mas antes, deixa eu dizer aqui como que vai funcionar mais ou menos. Eu disse que a promoção ela vai ser de sexta, sábado e domingo, e eu tô lançando esse vídeo aqui na quarta. Por quê? Porque como ela é uma promoção que vai durar pouco tempo, eu não quero que você perca essa promoção. Então se eu lançasse esse vídeo aqui no próprio dia da promoção, tinha a chance do YouTube simplesmente não entregar esse vídeo direito e você perder a promoção porque o YouTube não entregou. Então o que eu resolvi fazer? Eu criei um grupo no WhatsApp. Você pode simplesmente clicar aqui e entrar nesse grupo, e quando a promoção estiver ativa, eu vou enviar o link dela lá. É simples assim, então não vai ter spam, não vai ser um grupo de chat, nada do tipo. Você só entra para receber o link quando a promoção estiver ativa, para garantir que você não vai perder. Então, já pode clicar aqui se quiser. Certo? Então, cheguei em casa, estou de banho tomado aqui. Vamos entrar aqui na área logada para a gente poder
mostrar para você como que o curso é por dentro, né? Vamos mostrar realmente como que é por dentro do curso. Então, você vai entrar aqui, você vai cair nessa página aqui, né? Depois que você fizer a sua inscrição e tal, você vai estar aqui o Jornada do Mangaka BR, né? Aqui dentro do Universidade Mangaka, que é onde vai estar concentrado todos os cursos que eu vou fazer. O curso de desenho que eu falei que ia lançar vai estar aqui também futuramente, né? Dentro da Universidade Mangaka. E aí você vai ter aqui as aulas, né? Aqui são os módulos que a gente tem. Atualmente a gente tem 9 módulos e mais um módulo de bônus, que são os eventos ali que eu fiz, né? Começa já o seu mangá, do zero ao mangá, e novos eventos que eu fizer, que eu geralmente costumo fazer aqui no canal do YouTube e tal, né? Vão aparecer, vão ficar disponíveis aqui para os alunos também, mas vamos focar aqui nas aulas. Então, o primeiro módulo é introdução. E aí, no módulo de introdução, a gente tem uma aula mesmo introdutória para falar um pouco sobre o curso de modo geral, né? Depois, uma aula só sobre materiais, cara. Aqui, muita gente tem dúvida, né? Sobre os materiais, esse tipo de coisa. E aí, aqui eu vou mostrando, né? Realmente, os materiais que usa ali, que você vai precisar para fazer um mangá. E aqui tem lista, né, link aí para todos esses materiais, inclusive outros e tal, para você poder conferir e adquirir. Então, tentei fazer aqui o mais completo possível para a gente já começar, né, tirando isso aqui da frente. Aí a gente tem uma aula aqui que é a explicação do que é mangá, outra aula ali com algumas dúvidas sobre mangá, né, as principais dúvidas que me perguntaram ao longo dos anos sobre mangá, eu já tiro elas aqui também, logo de cara no nosso módulo introdutório. E aí aqui tem uma aula, né, chamada Antes de Pôr a Mão na Massa, que é mais ou menos vamos dizer assim, um tutorial de qual é o melhor jeito de você aproveitar o curso, né? Como que eu montei esse curso, com qual objetivo e como que você pode tirar melhor proveito dele. E aqui, né, aqui do lado você já vai ter acesso ali, né, aos outros módulos. Então, nosso segundo módulo, ele chama-se A Ideia. E aqui a gente vai falar, né, sobre a ideia, sobre como desenvolver uma ideia, né? Pegar aquela ideia que você tem para fazer um mangá e realmente desenvolver, trabalhar ela para ela virar uma história. Aqui a gente tem o início da produção mesmo de um mangá, que é quando a gente vai começar a escrever ali, né, nosso plot, nosso argumento, nossa sinopse, entender como estruturar nossa ideia em formato mesmo de história, a importância do tema e aqui uma atividade prática para se fazer. Aqui no nosso módulo Criando Bons Personagens, terceiro módulo do mangá, você também consegue ver as aulas aqui. O que é um bom personagem? Arquétipos de personagens, são, né, os tipos diferentes de personagens que existem já, que já são meio que catalogados e documentados, que você pode usar esses arquétipos para meio que complementar. Quando você tem a ideia de criar um personagem, você já pode encaixar ele meio que num arquétipo e isso te facilita um pouco dentro daquela criação de personagem, né? Ali criando o seu protagonista, eu falo especificamente sobre o protagonista, aqui especificamente sobre o vilão, que são os personagens mais importantes, né? Os mais fundamentais ali dentro da história. Então tem uma aula específica para cada um e você pode ver aqui, não são aulinhas de 5 minutos, né? Não, aqui ó, no nosso módulo lá 10 minutos, 12 minutos, essa daqui tem 12 minutos também, 14 minutos, essa como é só atividade, aí sim é 5 minutos, né? Mas você vê aqui ó, 13 minutos, 14 minutos, 17 minutos, 12 minutos, aqui falando sobre model sheet, né? Então entrando ali um pouco mais na parte de character design, como eu falei, não é um curso de desenho, né? Então não vou ensinar você a desenhar o personagem, mas vou ensinar você a criar o seu personagem ali visualmente falando de uma maneira que ele saia interessante. Então tem aqui o model sheet, tem aqui algumas dicas exatamente para o character design, né, para o design do personagem, e também uma aula de atividade. Roteiro, que é o quarto módulo aqui. Então estrutura de 3 atos, que é muito importante saber. Jornada do herói, cara, olha isso aqui, é uma aula de 35 minutos, cara, para falar sobre Jornada do Herói. É a maior aula que tem aqui, né, e ela realmente ficou longa porque eu queria explicar bem detalhadamente o que era a jornada do herói, né, e como que a gente usa ela dentro ali da nossa história, cada etapa, cada passo, né, e geralmente as aulas também tem aqui, né, são acompanhadas por um materialzinho complementar aqui, então você tem um texto ali explicando a cada passo da jornada do herói, etc. Tem aqui até, ó, na parte materiais, então você tem ali os livros que falaram sobre a jornada do herói e tal, então quando tem algum material que é um download extra que você possa fazer de um e-book, de um material assim, quando é um livro que de repente você pode adquirir ou pode buscar ler, também tá tudo aqui listado para sempre deixar o mais completo. A aula de curva dramática, cara, é uma das minhas aulas favoritas, porque isso aqui foi uma das coisas que mudou minha cabeça em termos de criação de história quando eu aprendi. Você vê que já tá até aqui na metade que eu vivo usando ela de exemplo, porque realmente é uma das minhas aulas favoritas aqui do Jornada, que a gente vai falar exatamente sobre como a gente vai construindo emoção ao longo da nossa história, para o leitor não só ler a história e achar legal, mas ele realmente se emocionar, ele realmente ficar empolgado nos momentos certos, chorar nos momentos certos, enfim, como mexer com essas emoções que é o que vai fazer o leitor realmente gostar e se impactar com a sua história. Então, essa aula fala exatamente sobre isso. Ó, como eu disse aqui, tem todo um texto também descrevendo toda a aula e tal. Depois a gente vai aqui para setup e payoff também, que é algo muito importante, cara, para quem vai fazer uma história. Então, tudo aqui, tudo focando na parte de roteiro e tal. Aí a gente tem aqui aula de artifícios de roteiro. E a aula de artifícios de roteiro, ela é dividida, né?
Então você tem aqui a parte 1 e você tem aqui a parte 2. Então cada artifício de roteiro vai sendo adicionado ali, né? Então, por exemplo, aqui a parte 2 a gente vai falar sobre foreshadowing e a arma de Chekhov, enquanto a parte 1 a gente está falando sobre Deus Ex Machina especificamente. Então a gente vai falar sobre esses termos que são comuns a gente ouvir e como que se encaixa, né? Como, o que eles realmente significam e como que você usa ou evita eles na sua história. A gente tem uma aula aqui de como escrever bons diálogos, né? O foco aqui é realmente mostrar o passo a passo ali. E por fim, na última aula, escrevendo o roteiro em si. Em algum momento dessa aula aqui que eu realmente vou mostrando, olha lá, eu vou mostrando como que eu vou estruturando as ideias e tal, para realmente ir pro roteiro. E com isso a gente encerra aqui o nosso módulo 4. Vou até fechar os outros módulos aqui, para não confundir tanto. E aí a gente vai para o nosso módulo 5, módulo de destrinchando uma página. Quer dizer, a gente já criou o personagem, a gente já estruturou nossa ideia, a gente já juntou essas duas coisas, escreveu um roteiro, então toda a linha do tempo da nossa história está montada. Próximo passo é a gente realmente ir para a página em si, cara. Então tem aqui uma introdução do módulo para entender o que a gente vai falar nesse módulo aqui, cara. E é exatamente, né, o que eu tô falando. A gente vai pegar cada parte do que faz uma página de mangá, do que compõe uma página de mangá, e vai falar sobre cada parte dessa separadamente. E novamente, você vai vendo aqui, ó, 10 minutos, 17 minutos, 25 minutos. Então a gente vai indo, ó, escolhendo o melhor formato. Então primeiro a gente vai falar sobre formato de impressão, formato de página, toda essa coisa para você já tirar isso da frente. Porque geralmente a gente vai começar a fazer um mangá e quer pegar, sei lá, só uma folha 3 ou uma folha 4 e desenhar a página de mangá. E beleza, não é errado fazer isso, mas quando chegar lá na frente, você tiver que publicar, você quiser fazer aqui, né, uma edição impressa do seu mangá, você vai ter uma baita dor de cabeça, porque as gráficas não trabalham com esse formato. Então, logo de cara, a gente vai falar sobre isso para você poder escolher o formato certo para não ter problema mais lá para frente depois. Aí aqui depois entendendo margens e marcações, que também vai ajudar lá na frente com impressão, com várias coisas assim para você não ter dor de cabeça. Essa é uma das coisas que eu demorei muito para aprender e que depois eu tive que me matar muito para conseguir organizar os mangás que eu já tinha feito para poder imprimir e tal. É um retrabalho do caramba, cara. São dias e dias de trabalho por uma coisa que poderia já ter sido feita no modelo certo se eu soubesse e depois já está meio que pronto. Então aqui depois a gente tem composição de quadros, então a gente vai falar sobre quadros no mangá, sobre como a gente escolhe os quadros, como a gente define quantos quadros pôr numa página, ordem de leitura, enfim. Então, cara, você vai vendo aqui que a gente vai falar muito especificamente sobre a parte de quadros mesmo. Aí depois de quadro a gente vai tentar entender o que é uma cena, como que constrói uma cena ali no mangá, né? O que você seleciona ali e tal. Depois a gente vai para uma aula só de planos, onde novamente eu vou me mostrando ali, né? Beleza, a gente sabe o que é um quadro, a gente sabe o que é uma cena, como que a gente estrutura o que representar dentro de cada quadro, na parte de planos. Aí aqui uma aula só sobre ângulos de cena, uma aula só sobre linha de ação e movimento também, que é uma característica que a gente usa muito dentro de mangá, né? São as linhas de ação ali e o que cada uma significa, o que cada uma representa, né? Por que você usa, por exemplo, uma linha igual essa que eu estou mostrando aqui, quando você usa uma linha, um estilo de linha diferente, como esse aqui, ou esse daqui, enfim, você vê que tem espessuras diferentes, tem estilos diferentes, e o que isso vai significar quando você representar aquilo no mangá, né? Qual a diferença? Aí depois aqui a gente vai falar só sobre balões, né? Os tipos de balões que existem, quando usar cada tipo de balão ali. E por fim, aqui na última aula do Destrinchando uma Página, no nosso módulo 5, falando sobre onomatopeias, né? Aí, beleza, com isso você já sabe criar roteiro, já sabe criar personagem, já sabe desenvolver sua ideia, já sabe o que vai dentro de uma página e como usar cada tipo de coisa que vai dentro de uma página. Agora a gente vai começar a desenhar realmente as páginas em si, que é a parte de storyboard. Então, o que é storyboard? Quais são os tipos de storyboard? Como que você cria uma rotina de produção de mangá, que é algo que muitas pessoas têm dúvida, e é importante. Você vai fazer um mangá não é algo que você faz em 2, 3 horas ali, quando você tem um tempo livre, né? Você precisa realmente se focar para conseguir fazer ele do começo até o fim. Então, achei importante criar uma aula só para falar sobre rotina. Aí a gente vai falar sobre narrativa visual, né? Uma das coisas mais importantes ali na criação de um mangá é exatamente a narrativa visual, né? Como você faz a história ser interessante de ser lida e principalmente compreensível, né? Então a gente fala aqui um pouco sobre isso. Depois, passagem de tempo, como que você representa a passagem de tempo no mangá, como que você faz cenas de diálogo,
como que você faz cenas de ação e como que você faz cenas de comédia. Então você tem uma aula específica para cada tipo de cena que você vai construir no seu mangá, porque beleza, você vai ter cenas de comédia, você vai ter cenas de ação, você vai ter cenas de diálogo e com certeza você vai ter passagem de tempo no seu mangá. Então com isso você já mata várias coisas ali que talvez veria uma dúvida e você já tem uma aula completinha aqui mostrando para você como fazer essas coisas. A partir do momento que o storyboard está pronto, a gente vai produzir as páginas, então tem aqui formato e marcação no digital, formatos e marcações no papel, que aí é a parte prática mesmo. Primeiro eu expliquei o que significava essas marcações e o que significava aqueles formatos para você escolher logo de cara e entender por que eles são importantes. Aqui a gente vai fazer na prática mesmo, vai pegar ali, abrir o programa e mostrar como é que a gente faz as marcações. Então vai mostrando exatamente toda essa parte aqui também, como fazer isso aqui no papel. Então vou mostrando realmente a medida e tal que usar. E inclusive nessas aulas aqui, tem até nos materiais complementares ali, né? O papel para poder comprar, ou uma base para você poder já imprimir na marcação correta e tal. Aqui na descrição também todas as medidas, ó, que você vai usar. Aí depois a gente vai aqui traçar quadros também, mesma coisa. Aqui é a parte prática, tá? Traçar quadros, algumas técnicas de produção que você pode usar. Aqui tem um módulo só de desenhando expressões, onde eu vou falar um pouco da importância das expressões e tal, porque isso é muito importante para o mangá. Novamente, não é uma aula de desenho, mas vai focar bastante nisso. Quando usar cenário ou não. Então, cara, é bem legal essas coisas, porque são coisas de narrativa. Eu não vou te ensinar a desenhar um cenário, mas eu vou te mostrar que nem sempre, né, não é todo quadro que você precisa desenhar cenário, mas em alguns quadros vai precisar. E aí você consegue entender quando fazer isso ou não. Como que você define o que é preto e o que é branco no mangá ali. Modelos de capa, né? E ali desenhando suas páginas mais rápido, que também é uma aula extra ali, ó, que foi adicionada depois, que exatamente fala sobre como você agilizar essa produção, né? Então, junto com a aula de rotina, também te mostrar ali como que você pode fazer suas páginas mais rápido, de modo a você conseguir terminar o seu mangá ali, né? Conseguir fazer o seu mangá do começo até o fim. Aí a gente vai aqui para um módulo de finalização de páginas, né? Onde eu mostro como que você digitaliza, né? Então como que você passa as páginas, mesmo que você tenha feito tudo na mão ali, como que você passa para um computador, para um celular, o tratamento ali que você precisa fazer quando você fizer isso, fizer essa digitalização, quais programas e brushes você pode usar, como que você aplica a retícula, né, os tons de cinza ali, diagramação para poder começar já a pensar ali em fazer um impresso, a publicação digital, os balões, como é que você faz os balões no digital, texto, fala, fonte, todas essas coisas que você vai usar ali para poder fazer os textos do seu mangá também, né? Então vou mostrando ali na prática como que a gente põe os textos dentro do balão, algumas regras para seguir para o seu balão ficar visualmente interessante ali e tal. E depois a gente tem uma aula só de exportação de arquivo, cara. Então, essa aula aqui eu vou mostrar só como você, tipo, qual formato você vai usar, para que você vai usar cada formato e tal, né? E depois a gente tem aqui todo um módulo de publicação também, cara. Então, ali, ó, montando o arquivo para impressão, montagem da capa também para impressão, publicação digital, tipos de gráfica, como que você faz para enviar para uma gráfica, como que você faz para ter um código de barra ali no seu mangá, né, o ISBN e tal. Essa aula aqui, inclusive, é com o Fábio Jesse do Estúdio Armon. Como que você faz para publicar por uma editora e como que funciona a publicação por uma editora. Uma aula aqui só focada em marketing para você conseguir leitores e, claro, aqui o final, né, que é a conclusão do curso. Então, cara, esse é o Jornada do Mangaka BR, né? Esse aqui é tudo que a gente tem nele atualmente. Então você vê que é aula pra caramba e ainda vai vir mais. Eu pretendo adicionar mais aulas aqui, ele vai se tornar ainda mais completo e você adquirindo agora aqui na Black Friday, você vai ter acesso a tudo isso aqui e tudo que vier, todas essas aulas novas que vão vir pra sempre. Inclusive você pode aproveitar a promoção aí do Jornada do Mangaka BR, né? Pra pegar aqui junto o curso de esboço, né? Se você não sabe desenhar ainda, ele é baratinho, ó, R$10,90 aqui, pegar junto, vai pagar mais barato do que o valor final do curso, né? Aproveitando a promoção, e você já vai conseguir pelo menos ali fazer seu storyboard e tal. Com o que você aprende aqui, você já consegue fazer um storyboard bem de boa e dar o primeiro passo aí no mundo do desenho. Então já é uma oportunidade aí pra pegar os dois cursos de uma vez. Então é só vir aqui na descrição, vai ter ali o link para você entrar no grupo de WhatsApp, e depois que entrar é só aguardar que eu vou te enviar o link para participar da promoção, lembrando que ela vai ir de sexta, sábado e domingo, então fica atento ali no grupo nesses dias especificamente, né? Na sexta-feira ali, né, eu já vou enviar o link para você, e aí você pode aproveitar essa promoção, se inscrever e fazer parte aqui, eu vou adorar te ter como aluno.